Bem, pessoal, então dando continuidade aqui ao estudo das exceções legais no que diz respeito à proibição do uso de bens públicos, nós vimos que o próprio artigo 73, inciso 1, trata da autorização de uso de bens públicos para as convenções partidárias e temos, portanto, a segunda exceção que diz respeito às reuniões internas dos partidos políticos, que está disposto lá no artigo 51 da Lei 9096 de 95, que diz: é assegurado ao partido político com estatuto registrado no TSE o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. E aí nós temos eventos que ocorreram nas eleições de 2014, que tem o potencial de se repetir nas eleições de 2016. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, havia os chamados encontros regionais do PMDB e as caravanas do PT, em que, a pretexto de dialogar com a comunidade de determinada região do estado, os partidos usavam bens públicos, especialmente ginásios ou prédios de secretarias, para fazer distribuição de brindes, para fazer candidatura antecipada, propaganda eleitoral antecipada e outros ilícitos correlatos. E aí é muito importante o monitoramento desses eventos que acontecem dos partidos políticos em período pré-eleitoral, porque é quando acontecem. Eu trago aqui um exemplo lá de 2014, o chamado Encontro Regional do PMDB, aqui foi numa cidade chamada Russas, e os senhores podem verificar aqui, dentro de um ginásio municipal, em que já havia cartazes no período pré-eleitoral fazendo o anúncio da candidatura do senador Eunício Oliveira ao governo do estado. O PMDB é Eunício Oliveira e Eunício Oliveira é o PMDB. Russas já decidiu, vai com Eunício Oliveira para governador 2014. E aí nós temos aqui, vocês podem perceber, a distribuição de brindes com vistas a manter a uniformidade, né? O verde característico do PMDB, o uso da energia elétrica aqui para fazer sonorização, ventilação, isso com finalidade lícita, né? Temos também aqui um outro evento na chamada cidade de Coroatá, em que verificou-se a mesma logística, espaço público, anúncio de candidatura antecipada, distribuição de bens, uso de veículos e servidores públicos, e aí isso levou efetivamente ao ajuizamento de ações cautelares à época e ações de conduta vedada, que resultaram na suspensão desses encontros regionais do PMDB pelo TRE do estado do Ceará, tá bom? Muito bem, a terceira exceção diz respeito a uma hipótese que, ao meu sentir, é manifestamente inconstitucional. Existe inclusive um ADI no STF, mas que a liminar foi negada e o mérito nunca mais rediscutido. Trata-se da possibilidade do uso pelo presidente candidato à reeleição dos veículos e embarcações oficiais para atos de campanha. É importante consignar que, em um Estado que se apresenta como republicano, como está na nossa Constituição, em uma administração pública que diz se pautar pelos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, permitir que um gestor que já tem as benesses de indicações políticas, de manipulação de instrumentos para cooptação eleitoral, possa também fazer uso de veículos e embarcações oficiais, desde que faça uma mera recomposição patrimonial, como se não houvesse violação ao bem jurídico tutelado, à igualdade de oportunidades e também o desgaste natural, né, que gera o uso constante desses equipamentos. Porém,
É importante dizer que, mesmo entendendo-se como válida essa regra, ela somente é aplicável ao presidente da República, porque nós vimos lá nas características das condutas vedadas que elas são de legalidade estrita e não comportam extensão, não comportam interpretação extensiva ou analógica, e, portanto, governadores, prefeitos, presidentes de Câmara ou qualquer outro gestor público não pode se valer de veículos ou embarcações oficiais para participar de eventos político-partidários, tá bom? Muito cuidado. E outra, o presidente só pode usar se for candidato à reeleição. Se ele estiver postulando outro cargo e estiver afastado, ele não tem esse acesso. Além disso, apenas podem acompanhar o chefe do Executivo Federal, o seu staff político e institucional, candidatos, pré-candidatos, dirigentes partidários, se estiverem na comitiva do presidente, estarão, juntamente com o mesmo, praticando a conduta vedada e crimes eleitorais, seja do artigo 377 do Código Eleitoral, seja do artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, ok? Então, a gente tem aqui a parte introdutória do artigo 73, parágrafo 2º, que diz: a vedação do inciso 1º do caput não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76. Questão da inconstitucionalidade, que nós pontuamos, o âmbito de incidência restritiva apenas no nível federal, a vedação de outros candidatos na comitiva. E aí nós passamos efetivamente para a próxima exceção, que diz respeito ao uso de residências oficiais pelos candidatos à reeleição, seja de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Nessa hipótese, quando o ente político fornece residência oficial aos seus chefes, eles podem fazer reuniões internas sem caráter público para deliberar sobre a movimentação política. Vejamos aqui então o que diz o dispositivo. A vedação do inciso 1º do caput não se aplica, parte inicial do presidente nós acabamos de ver, e aí a parte final. Ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Vejam que o dispositivo fala em candidatos à reeleição. Então, como nós estamos em 2018, eleição geral, prefeito, vice-prefeito não são candidatos à reeleição. E se eles resolvem fazer a famosa graça com o deputado, com o senador que apoiam e realizar reuniões lá para traçar as estratégias da campanha no seu município, praticam sem sombra de dúvidas essa conduta vedada, porque a exceção é apenas quando eles estão em campanha de reeleição, tá bom? Muito bem. E a próxima hipótese muito interessante diz respeito às casas legislativas. Vejam o que diz o artigo 37, parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Ora, em uma interpretação literal do dispositivo, temos a seguinte regra: se a mesa diretora disser que sim, poderá haver propaganda nas dependências do Poder Legislativo. Será que este dispositivo supera uma análise de constitucionalidade? Será que esse dispositivo é contemporâneo
com a atual conjuntura em que se prega a total igualdade de oportunidades, a isonomia, o respeito à impessoalidade? A mim parece que não. E nós temos aí provas, atos concretos que se repetem eleição após eleição nesse sentido. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nas eleições de 2016 para prefeito, eu vou até trazer a imagem aqui. Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês a situação como é interessante. Aqui nós temos o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ex-deputado estadual. O atual deputado estadual Tim Gomes, então candidato, derrotado no primeiro turno a prefeito de Fortaleza. Presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, então presidente da Câmara e deputado estadual. Após o resultado do primeiro turno, os então opositores resolveram selar o pacto de apoio no segundo turno. Segundo a reportagem e segundo as imagens, em prédio da Assembleia Legislativa do Estado. Isso divulgado para todo o Estado, isso materializado em reportagens, em posts, ou seja, uma realização de ato político partidário na dependência da Casa Legislativa. Ainda que houvesse autorização, esse fato, ao meu sentir, em tese, poderia configurar a conduta vedada do artigo 73, inciso 1. E a propaganda eleitoral, se estivesse autorizada, pelo menos a priori, tinha a válvula de escape. Mas isso se repete ordinariamente, Brasil afora, segundo eu tenho visto. Ok? E aí a gente chega à regra final da proibição de propaganda nos bens públicos como regra. O que diz o artigo 37? Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Então, a regra geral é que em bem público não pode ter propaganda eleitoral. Mas os parágrafos 2º a 7º trazem regras interessantes que nós precisamos conhecer. Diz lá o parágrafo 2º: não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Vamos ao parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móvel e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. E essa mobilidade, ela é consumada a partir de um critério temporal que o parágrafo 7º traz, dizendo que ela está caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Portanto, mesas de campanha e bandeiras antes das 6 e após as 22 configura conduta vedada. E aí o parágrafo 5º tem uma norma taxativa de proibição, segundo a qual, nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Então vejam
que há uma normatização muito específica no que diz respeito aos jardins e árvores, tá bom? E aí eu falei aqui de alguns crimes, nós vamos estudar a parte criminal, mas eu já trago aqui os ilícitos correlatos do inciso 1º na área criminal. Começo pelo artigo 346 e artigo 377 do Código Eleitoral, que são tipos penais pouco conhecidos e pouco utilizados na prática. Vejamos aqui então o teor desses dispositivos. Diz lá o artigo 346. É crime violar o disposto no artigo 377. O 377, por seu turno, fala: o serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação de Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Então vejam que esta proibição na seara criminal subsiste até para as empresas que realizam contratos com o poder público. Por isso que lá no início do estudo do inciso 1º, nós defendemos que a afetação ao serviço público é a regra que deve ser utilizada, porque é a lógica do sistema na seara criminal que pune com maior rigor. Agora vejam que interessante o parágrafo único desse dispositivo. O disposto neste artigo será tornado efetivo a qualquer tempo pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação fundamentada de partido ou de qualquer eleitor. Por que esse dispositivo é interessante? Porque nós vamos ver que o artigo 355 do Código Eleitoral estabelece a regra segundo a qual todas as ações penais eleitorais são públicas e incondicionadas, de modo que ao eleitor falece legitimidade ativa para apresentar queixa-crime. Embora o TSE diga que pode sim, na área eleitoral, ser ajuizada a ação penal privada subsidiária da pública. Mas esse dispositivo autoriza de per si e antemão que o eleitor ajuize medidas cautelares com vistas apenas e tão somente sobrestar aquele uso criminoso da máquina pública em favor de qualquer partido ou entidade de caráter político. Então, é um dispositivo de vanguarda à época e que hoje ainda persiste porque o eleitor, como eu disse, não tem legitimidade para nenhuma ação eleitoral, muito menos para a ação penal eleitoral. Então, cuidado com esse dispositivo, porque ele é pouco conhecido na prática e é algo enriquecedor. E nós temos também o disposto no artigo 11, inciso 5º, vou até trazer aqui para vocês, da Lei 6091 de 74. O que diz esse dispositivo? Artigo 11 da Lei 6091 de 74. Constitui crime eleitoral utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecedem o pleito, portanto é um crime de duração específica, veículos e embarcações pertencentes à União, estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Vejam a pena desse dispositivo.
cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado. Aqui nós não estamos falando de multa, de suspensão do ato. Aqui a pena é única. Usou qualquer veículo ou embarcação nos 90 dias antes do pleito, cassou o registro ou cassou o diploma. Igor, e cabe transação penal? Cabe suspensão condicional do processo para esse crime? Não. TSE já disse que nos tipos penais que tem sistema punitivo diferenciado, não cabe qualquer dos institutos despenalizadores da Lei 90/99 de 95, tá bom? Agora, muito cuidado. Usou veículo ou embarcação nos 90 dias que antecedem o pleito, artigo 11, inciso 5º. Usou no dia da eleição, artigo 377 do Código Eleitoral. Usou antes dos 90 dias, também artigo 377. Eu até fiz aqui uma tabelinha para ficar mais claro para vocês visualizarem isso. Então, de 1º de janeiro até 8 de julho, eu tenho o crime do artigo 377. De 9 de julho a 6 de outubro, eu tenho o artigo 11, inciso 5º. E no dia da eleição, por mais contraditório que isso possa parecer, eu tenho lá o crime do artigo 377 novamente. Ok? Muito bem. Vocês precisam saber que, no que diz respeito ao artigo 377, a expressão serviço de qualquer repartição, ela significa, de maneira ampla, o uso efetivo de toda a estrutura física, móvel ou imóvel, ou de pessoal da administração pública e de entidade por ele mantida ou subvencionada, tá certo? Essa linha de raciocínio, inclusive, é corroborada pelo próprio dispositivo, que ao mencionar o uso de prédios e dependências públicas ou privadas, usa a expressão inclusive, beleza? E aí a gente tem aqui alguns entendimentos dos TRS que merecem ser conhecidos. Por exemplo, não caracteriza o crime dos artigos 346 combinado com 377 do Código Eleitoral a simples visita dos candidatos à sede da entidade que recebe subvenção da municipalidade. Os dispositivos visam coibir o uso efetivo e abusivo de serviços ou dependências de entes públicos ou de entidades mantidas ou subvencionadas pelo poder público ou que com este contrata, em benefício de partidos ou organização de caráter político. Não se trata de exigir potencialidade do ato, mas o uso efetivo das instalações. A mera guarda de petrechos para a confecção de material de propaganda eleitoral, sem a comprovação cabal da utilização das dependências de prédio público, não é suficiente para caracterizar o crime previsto nos artigos 346 e 377, tá bom? Especificamente sobre o crime do artigo 11, inciso 5º, nós temos o entendimento de que, encerrado o mandato eletivo, torna-se impossível a aplicação da penalidade estipulada no artigo 11, cuja pena limita-se ao cancelamento do registro do diploma, haja vista a ocorrência de perda do objeto, tá bom? E aí eu trago aqui decisões práticas do dia a dia que certamente quem atua na seara eleitoral vai identificar como algo recorrente. Por exemplo, o desvirtuamento de festividade tradicional de caráter privado, mas patrocinada pela prefeitura local, em favor de campanha dos então investigados, configura conduta vedada. Famosa carreata de veículos recém-adquiridos pelo poder público.
Os candidatos, a pretexto da divulgação da aquisição de uma máquina patrol e de um micro-ônibus pela prefeitura, realizaram carreata utilizando-se de veículos e da servidora pública municipal, visando promover sua candidatura à reeleição. A utilização de bens adquiridos pela administração pública, com o claro objetivo de beneficiar as candidaturas à reeleição, configura conduta vedada. Outra, a pintura de postes de sinalização de trânsito dias antes do pleito, na cor rosa, a mesma utilizada na campanha eleitoral da candidata, caracterizou conduta vedada. As opiniões, palavras e votos externados por membros de casa legislativa no uso da respectiva tribuna são protegidas pela imunidade de modo absoluto. Porém, as declarações dos parlamentares, se reproduzidas por terceiros, sujeitam os últimos às sanções dispostas na legislação de regência. Tá bom? Aqui o uso de imagens públicas dispostas em sites não configura conduta vedada, de acordo com o TSE. A realização de reunião com servidores no prédio do Poder Executivo, em horário de expediente, na qual o candidato faz uso da palavra com evidente propósito, configura o uso de bem público. Outra também muito comum, comprovado por perícia, o uso de computador da repartição pública para elaboração e remessa de documentos de teor eleitoral destinados a operacionalizar o registro de candidatura e a propaganda eleitoral de determinado candidato, resta configurada a conduta vedada. Execução de serviços de limpeza para realização de festa de lançamento de candidatura também configura. E assim sucessivamente, tá bom? Então a gente encerra esse bloco por aqui, na questão do inciso 1º, e no próximo bloco continuamos o estudo das demais condutas vedadas. Até lá, um grande abraço.